Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do Cloud Talk. Hoje nosso bate-papo é uma continuação do nosso vídeo anterior sobre a prova SC300. Vou falar um pouco da minha experiência com a prova. Infelizmente eu não passei na prova beta, mas lição aprendida, a gente vai avaliar os resultados, vamos entender como que a gente consegue montar um planejamento de estudo. Então, é para ser um vídeo rápido, um bate-papo bem tranquilo, para a gente falar aí para como você vai ter sucesso na SC300 e preparar o teu plano de estudo. Vamos dar uma olhada nesse resultado? Bom, no vídeo anterior, o que a gente conversou, né? A gente abriu ali, estou até com a página aberta sobre a prova, sobre a parte de certificação, né? Então, o que é interessante quando a gente fala aqui, né? Hoje a certificação de Associated, ela é uma prova só, né? Que é a prova SC300, você já vai tirar o badge de Associated para a certificação de Identity Administrator. Aqui na parte de estrutura de tópicos, né? A gente olhou no último vídeo sobre como a prova é estruturada. Eu quero passar um pouco sobre cada um desses tópicos, falar um pouco de experiência de prova. Não esperem dump, não esperem perguntas. A gente não vai fazer nada que seja ilegal com relação ao regulamento de prova. Mas eu queria compartilhar com vocês, acho que começando por aqui, ó, o score de prova. Então, bom, esse é o meu score da prova quando eu fiz ela na versão beta. Então, quer dizer, dos 700 pontos eu fiz 671. Fiquei triste que não passei? Claro, acho que todo mundo fica triste, né? Fazia tempo que eu não tinha um failure numa prova, que a gente acaba sempre se preparando. Eu falei muito nos outros vídeos que eu passei por várias provas de identidade. Eu acho que essa é a primeira lição aprendida, acho que é a primeira coisa que que eu queria compartilhar com vocês. Por mais que você muitas vezes domine um determinado assunto, muitas vezes um momento de prova, ele vai te exigir um pouco de alguns conhecimentos, algumas coisas que você está acostumado a. Eu busco na documentação, eu valido, e às vezes na prova você precisa ter isso de cabeça, né? Então, quanto mais você lida com a tecnologia, quanto mais você está dentro do dia a dia, é bem mais tranquilo de você lembrar desses detalhes. E foi aí que um dos meus principais pontos de falha. Veja ali, por exemplo, uma das primeiras partes que é implementação de identidade dentro da solução, cara, eu não fui tão bem, implementando acesso com apps. Caraca, a gente está fazendo vários vídeos legais sobre gerenciamento de aplicações e eu não fui tão bem. E eu já entendi o porquê. Então, acho que a primeira mensagem que eu passo para vocês é não subestimem um processo de avaliação. Por mais que você domine o assunto, às vezes alguns conhecimentos, a própria novidade, a tecnologia vai evoluindo. Acho que foi ali que eu acreditei, pô, é uma prova beta, identidade, estou muito acostumado, vamos fazer. Então, o que eu avaliei do meu score? A parte ali, né, o terceiro item, acho que esse cara aqui, ele me disse muita coisa, né? Vamos até dar um, ele não deu zoom. Ele não vai pegar. Não estou compartilhando a tela. Então, nessa primeira parte aqui, ó, a terceira. Por que eu errei muito nessa parte? É porque eu não conheço a parte de registro de aplicação? Não. Muita coisa mudou. Entraram novas roles, então acho que aqui fica a segunda dica. O Azure AD, antigamente, ele tinha ali o Global Administrator e uma série de roles para algumas atividades. A granularidade e a capacidade agora de roles para atividades aumentou. E foi aí um dos meus pulos do gato. Eu não estava familiarizado, por exemplo, com as roles que permitem fazer registro de aplicação. Existem roles que permitem você fazer o registro no Enterprise App, no App Registration, você lidar só sendo owner da aplicação, ou você vai mexer com todas as aplicações. E eu acredito que eu perdi bastante ponto na prova justamente por isso, porque durante os exercícios, né, a prova ela tem simulados de cenários. Eu acredito que ali que eu tinha alguns cenários para poder fazer, faça isso com o menor privilégio, use isso, e muitas vezes assim, qual é a role que vai executar tal coisa? Eu tinha dúvida do nome da role, porque você tinha lá app administrator, app registration, app não sei o quê, e eu não estava familiarizado com os nomes, né? Então, eu acredito que ali eu capotei bastante nesse terceiro ponto, que eu vejo que foi o pior ponto, e eu fiquei surpreso quando eu vi o resultado dessa prova, né? Porque eu falei, caraca, acho que essa parte de registro de aplicações, de domínio de protocolo, foi algo tão natural, mas aonde foi que eu tive dificuldade, eu percebi. Então, voltei para a bancada de estudos, então, como é que eu fiz para trabalhar esse cara? Quando a gente vai voltar lá para o browser, eu vou mostrar um pouco de como eu usei as documentações para isso, né? Outro ponto que eu percebi que eu tinha ido mais ou menos, né? A parte de gestão, gerência da solução, e a parte de baixo, a parte de governance strategy, até que eu fui até um pouquinho pior na segunda prova, né? Pô, eu tinha ido até melhorzinho aqui, mas aqui tem muita coisa nova, né? Como a parte de governança, o entitlement.
entender justamente como que você monta os pacotes, quem pode montar pacote, quem pode distribuir pacote, quem pode entrar como owner. Então, perceba assim, não é que muitas vezes você não conhece a tecnologia, você até sabe, mas no micro detalhe você vai falar assim, olha, você vai ter um tal cenário, nesse cenário você precisa que o usuário faça somente isso. Cara, vai bater a dúvida. E aí agora? Pô, eu tô tão acostumado, a gente entra no portal como Global Admin, executa tudo. Como é fazer o trabalho com uma role de menor privilégio? Então acho que esse foi um dos segredos da prova. Então no vídeo anterior a gente falou muito de, cara, eu preciso entender modelo de autenticação, multifactor authentication, pass-through, entender a diferença de quando eu uso o password sync, as features de segurança, né? Então, pô, se eu usar o password sync ou não usar o password sync, por exemplo, usar federado ou usar um PTA, mas habilitar o password sync, pô, tem features de segurança lá no Identity Protection que ele te ajuda a validar, por exemplo, o leak password. Então, eu preciso entender esses tipos de autenticação e os tipos de itens de segurança que cada uma vai me trazer e complementos quando eu habilito uma ou outra. Muitas vezes é importante eu saber que mesmo tendo o password hash sync habilitado, ele é um fallback para a federação. Mas password sync com PTA, os dois não trabalham juntos. Então eu tenho que muitas vezes trocar um pelo outro. Outras coisas que são interessantes. No Identity Protection, eu preciso conhecer muito bem os relatórios. Acho que isso é fundamental. Qual que é a diferença de um User Risk? Qual que é a diferença de um Sign-in Risk? Quais são os relatórios comportados por cada um desses cenários? O que é o relatório análise online? O que é análise offline? Então, todos esses detalhezinhos, né, que muitas vezes fala, pô, eu sei lá, eu conheço Identity Protection, eu sei que ele usa um P2 como licenciamento, mas se você não se familiariza com, o relatório tal ele é um sign-in risk. O que é um sign-in risk? O que é um user risk? Né? Então, pô, às vezes a diferença é milimétrica do componente. Né? Então, isso ajuda muito nessa prova. Né? Bom, olhando para o score da prova que eu passei, vejam que eu já fiz ali 820, porque eu já fui mais preparado. Eu falei, opa, não posso errar mais aqui. Então eu melhorei a minha parte de gestão de aplicação, que acho que é onde eu estava com mais receio. Vejam que talvez o meu gap ali, eu não zerei, né? Não fiz, mas eu fiz quase próximo ali de 100%. Porque eu me familiarizei com as roles, a role de quem pode só fazer app registration como desenvolvedor, quem pode fazer o enterprise application, as validações e restrições da parte de consentimento. Então, tudo aquilo que eu sabia que existia, mas eu não estava familiarizado com o nome da role, eu resolvi. E aí vejam que agora eu já fui até bem melhor na prova. Tive até um pouquinho de perda ali na parte de governança, né? Ficou bem curioso. Pô, o que será que eu errei nesse? E é legal agora que os reportes, né? No anterior até não tinha, ele traz essa sua validação. Como é que foi o teu desempenho com relação aos outros, né? Você ficou comparável, você está na média que uns outros, você está mais forte, você tem oportunidades de improvement, né? Então, quando você compara esses valores, a prova agora, o resultado está te dizendo um pouco de como foi esse desempenho, tá? Então, compartilhando aí uma parte 2 da SC300, pessoal, acho que essa é a mensagem. Além das dicas do vídeo anterior de estudo, se familiarizem com os nomes das roles, o que cada role vai executar. Vamos até pegar um pouco aqui do portal, né? Então, vamos tirar o PDF, vamos ficar aqui no browser. Então, por exemplo, o que eu uso muito para estudar, né? Vamos pegar aqui. Docs, Azure. Não teve nenhum segredo, tá? Identidade, Azure AD. Então aqui, pessoal, eu tenho tudo o que eu preciso. Então, por onde eu comecei? Uh, Roles. Acho que aqui foi o meu primeiro ponto de estudo. Então, eu fui começar a ver a lista de roles para gerenciar o PIN, o que eu posso fazer ou não com o Privilege Administrator, o que eu posso ser elegível. Então, eu passei, por exemplo, pela lista de roles. Na verdade. Bom, aqui na documentação eu acho que eu vou ter uma lista de roles, onde ela anda por todos o que cada uma faz. Ou tá lá na lista de Azure, tá vendo? Você tem uma lista aqui de roles, o que elas vão fazendo, e você vai ter uma parte da documentação que vai te explicar, olha, a Global Administrator, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer.
E conforme você vai lendo a documentação, por exemplo, de um determinado produto, ele te diz, olha, você precisa dessa role, aqui dentro você vai ter a role 1, 2 e 3, cada role executa esse papel. Então, eu procurei prestar bastante atenção na leitura e me preocupar com isso. Acho que esse foi um dos pontos que eu mais errei na prova, né? Então, eu me debrucei sobre a parte de roles. Outra parte que eu acabei olhando bastante, a parte de reporting para entender, pô, os diferentes reports que eu tenho, o que, que mudou, o que, que eu tenho de novidade, integração com Sentinel. Apesar de na prova não caiu nenhuma específica de Sentinel, mas é muito importante você saber a sequência. Que você tem que ter um workspace do Log Analytic, você tem que saber habilitar o Diagnostic Settings. Então foi importante revisitar esse conceito, ver o que tinha mudado. Aproveitei para passar pelo PIN, acho que tem bastante coisa legal no PIN, e principalmente você lidar com a questão de Axis Review. Então, assim, esteja preparado para responder perguntas de Axis Review, porque elas vão acontecer. Aconteceram nas duas provas para mim. Então, como preparar um Axis Review, quais são as consequências que você programa de avaliação se o cara responde ou não responde, a automatização da implementação do processo de, se o usuário não respondeu, responder, ou quem responder, qual é a ação, tira, remove, se isso vai ser automatizado, se isso vai ser manual, quando que encerra um ciclo de revisão, né? Então, o Access Review você tem um pouco dele dentro do PIM, principalmente quando você olha o Access Review para o privilégio de Entity Management, mas você também tem um Access Review de governança do entitlement, para participação em grupo, para roles de portal. Então, por exemplo, uma outra parte que é extremamente importante olhar, cadê a governança? Aqui. Uh, Identity Governance, tá aqui, ó. Então, essa parte aqui é bem legal, porque aqui dentro tinham muitos itens que eu tinha lido, mas eu não tinha trabalhado muito com eles. Então, conhecia bastante a teoria, mas até então a prática não era algo muito interessante. Nem, por exemplo, entitlement. Você até monta os pacotes, você compreende, mas não era algo que eu tinha trabalhado muito na minha época de suporte. Então, para mim, os entitlements eu precisei dar uma revisada, ficar de olho nele, entender os reviews. Então, eu fui trabalhar muito nisso aqui, ó, o Access Review, identidade, o lifecycle de identidade, as integrações. Então, pessoal, acho que assim, não tem nada misterioso para estudar para SC300. Acho que se vocês andarem pela documentação aqui e passarem pelos tópicos, então, novamente, né? Entender modelo de autenticação, entender o que é o Azure AD, que ele não depende de componente on-premise, como ele se integra com o ambiente on-premise através do AD Connect, como é que você cuida de replicação de usuário, filtro. Então, isso é o beabá, isso é o básico que você precisa saber para essa prova. E aí os componentes de segurança, roles, o que você faz quando registra uma aplicação, como é que, principalmente quando a gente fala muito, né, a gente fala que muito no app registration, se ela vai precisar de assignment, se ela não vai precisar, o owner pode mexer, não pode mexer. Então essas dicas são bem legais para quem pretende aí fazer a prova do SC300 e não fazer como eu, né? Não subestime a prova para não falhar. Acho que é muito legal quando a gente passa na prova, a gente fica bastante feliz, mas muitas vezes a gente precisa às vezes falhar para voltar a pensar um pouco atrás e aproveitar esse momento de reflexão. Então, para mim foi legal ter tido essa reflexão de caraca, por mais que identidade seja um assunto que eu esteja extremamente familiarizado, que seja muito ali no meu dia a dia, apesar de algumas atividades não fazerem parte do meu trabalho hoje, eu precisava tomar cuidado com elas. Então é isso aí, pessoal. Boa sorte para todo mundo que for fazer SC300 e qualquer dúvida, deixa o seu comentário, faz aí a subscrição no canal e a gente vai conversando. Um abraço e até a próxima.